sobre o sacerdócio de Melquisedeque, e um texto assim que talvez você tenha ouvido poucas pregações sobre esse texto, e hoje Deus me deu a oportunidade e a graça de falar desse texto que eu quero compartilhar, pelo menos 5 pontos, interessantes, da vida de Melquisedeque, do seu sacerdócio e do seu legado a nós. Vamos nos colocar em pé apenas para a leitura desse texto. Então diz assim, no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis: Melquisedeque abençoa Abrão. Nesse tempo, só com A, Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos orar então. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa congregação amada, por essa Assembleia de Deus, Senhor, por esse ministério, Senhor, que começou lá em New Jersey, Senhor, e tem se espalhado, Senhor, por várias cidades, Pai. Pedimos, Senhor, que o Seu Espírito Santo, Pai, esteja durante essa reunião, dando graça, entendimento e espírito de revelação. Amém. Pode se assentar. Se você não conhece o meu estilo de pregar, eu não sou de gritar muito, Eu tenho um estilo mais de ensino, sou mais tranquilo, Respeito quem grita também, eu não tenho nada contra quem gosta de gritar, mas eu não gosto de gritar. Eu acho que não precisa gritar. Eu gosto de estar ensinando com mansidão a palavra de Deus. E esse tem sido meu estilo por muitos anos. Eu comecei meu ministério lá no Zanag, americano, ele deve conhecer. E eu tinha uma classe que foi crescendo, tinha quase 120 jovens, Nós fazíamos, eu comecei com 15 e foi multiplicando em 5 anos, eu deixei com quase 120 pessoas. E então eu comecei na escola dominical, e por isso eu acho que eu aprendi a não gritar, Eu não tenho esse negócio de gritar. Mas hoje eu quero expor a palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E eu estava pesquisando sobre esse assunto no Google, na enciclopédia, enfim, várias fontes, Quem que seria esse homem? Quem que seria esse ser misterioso? Que sacerdote que seria esse? Enfim, de onde veio esse homem? Qual é o propósito dele na palavra de Deus? Qual o propósito dele nas nossas vidas? Então eu fui pesquisando, eu fui lá no YouTube, pesquisei vários assuntos, só que eu tive uma decepção, porque eu fui ver que a maioria dos estudos bíblicos que tem sobre Melquisedeque na Bíblia são feitos por esotéricos. Quase não tem nenhum. Eu deixei alguns lá também. Eu tenho muitos vídeos no YouTube, e eu tenho um site chamado Avivamento Online, ou radiometanoia.org, onde nós temos pregações o tempo todo, Você pode checar lá depois. Só você buscar no Google Pastor Roberto Palavra da Fé, vai aparecer muitos estudos meus. Então, eu estava pesquisando sobre esse texto, e para minha infelicidade, não achei nenhum pastor, que estaria falando sobre esse assunto. E eu descobri então que Melquisedeque também existe até um país, uma ilha com esse nome, que é até um país. Eu descobri algumas coisas. Eu descobri também que muitos acreditavam que Melquisedeque era Matusalém, aquele homem mais velho que você sabe da história. Não vou chover no molhado nessa noite. Também, como o pastor estava pregando sobre o livro apócrifo, também existe um livro de Melquisedeque também. Eu nunca li também, não sei se é inspirado ou não. Aliás, é uma boa coisa, precisa ler esse livro, Mas essa ordem de Melquisedeque, ela transcende o conhecimento da história. Então, imagine só, esse homem era reconhecido pelos habitantes de toda a Mesopotâmia
E ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoava as pessoas vinham a ele. Eu, pesquisando, comprei um livro no Amazon, chamado Melquisedeque, Rei de Salém. E eu me aprofundei sobre esse livro. Enfim, é um livro histórico, né? Mas esse fator Melquisedeque já era lembrado e relembrado na cultura da Mesopotâmia. E esse Melquisedeque era um ser tão grande, que o nosso pai Abraão deu-lhe o dízimo. E aqui está, né, uma deixa para aqueles que são contra o dízimo. Você já deve ter ouvido hoje, né, muitas pessoas, pregadores, pregando assim: olha, não precisa dar o dízimo não, esse negócio de dízimo é furado, é coisa da lei de Moisés. Como veio Jesus trazendo a graça e o dízimo acabou. Mas aí, antes da lei, antes de haver a lei de Moisés, Abraão já mostrava, né? Meu pai Abraão já mostrava para nós a necessidade de você estar dizimando, de você estar dando as suas primícias, e também, segundo, a necessidade de você ter um sacerdote, a necessidade de você ter um pastor. Porque coisa terrível, meu querido, é você não ter um sacerdote. Abraão, ele ouve de Deus: sai da tua parentela, sai da tua casa para a terra que eu te mostrarei. Mas eu pergunto, quem que era o sacerdote de Abraão naquele tempo? Não tinha ninguém. A família dele, ninguém. Se você for pesquisar, ninguém servia esse Deus dos hebreus. Ninguém servia esse Deus da Bíblia. E Abraão, ele tem essa missão. Deus fala com ele, Deus entrega uma palavra. E quando Deus fala no superlativo, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo majestoso. E Abraão, ele sai para a terra que Deus estava levando ele. Mas ele tinha poucas informações de Deus. Ele não tinha muito conhecimento. Só que Abraão, ele tinha fé. Por isso que ele é chamado pai da fé. Porque o importante, meu querido, não é você ter muitas informações. Tem tanta gente que estuda tanta teologia, mas pratica pouco a palavra de Deus. Tiago fala assim: se você quer ser sábio, se você quer fazer a vontade de Deus, você não pode ser apenas um ouvinte. Você tem que ser um praticante da palavra de Deus. Assim como foi o nosso pai Abraão. E esse fator Melquisedeque é o fator do sacerdócio. E talvez você já ouviu, olha só, presta bem atenção. Repita comigo assim, olha: o sacerdócio de Melquisedeque, sobrepassa o sacerdócio levítico. Sobrepassa o sacerdócio levítico. Que eu já vou explicar daqui a pouco. Presta bem atenção. Levi, você sabe que Jacó, antes de morrer, lá no final, deve ser entre Gênesis 49 e 50, ele dá a bênção aos seus 12 filhos. Sim ou não? Sim. Quando ele dá a bênção aos seus filhos, ele fala de Jesus. Ele fala assim: o cetro não sairá de Judá. E ele também fala algo sobre Levi. A tribo de Levi eram aqueles sacerdócios, era aquela tribo encarregada do sacerdócio, encarregada de manter a chama acesa. Então as 11 tribos pagavam dízimo, porque os levitas não tinham herança. A herança deles era o Senhor. O prazer deles teria que ser servir ao Deus dos seus pais, a manter acesa a fé no coração dos seus irmãos, a cantar louvores, a fazer sacrifícios no tabernáculo, enfim, a compor salmos. Aí você já deve ter ouvido também que pessoas falam assim: olha, eu sou um levita. Talvez um músico fala assim: eu sou um levita. Mas eu faço uma pergunta para você: será que ser levita é apenas ser um músico? Não. Porque haviam levitas, lá por exemplo, dos filhos de Coré, que eram músicos. Haviam os levitas que matavam lá os bois, matavam as ovelhas. Havia também, dentro da tribo de Levi, uma casa chamada Casa de Arão. E a casa de Arão
ele era um afunilamento do sacerdote dos sacerdotes. E somente a casa de Arão, se você for ler lá no Pentateuco, somente esses homens poderiam tomar o dízimo, somente esses homens poderiam ser sumo sacerdote. Os outros eram sacerdotes. Então você vê que a tribo de Levi, o sacerdócio levítico, ele é algo muito importante dentro da palavra de Deus. Você ser um levita era uma honra, porque você era um sacerdote, você era alguém supostamente que iria manter a chama acesa da palavra de Deus, da lei de Deus. Só que aí vem Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele era levita ou não? Eu te faço uma pergunta. Era ou não era? De que tribo que Jesus era? De Judá. Presta bem atenção. Se Jesus era da tribo de Judá, como que ele podia ser sacerdote? Porque aí surge o primeiro rei e o primeiro sacerdote depois de Melquisedeque, Jesus de Nazaré. Você pode ler lá em Hebreus 7, 6, Hebreus 7, e fala do sacerdócio de Jesus, ele explica melhor, né? E fala que ele era semelhante a Melquisedeque, porque ele não tinha princípio nem fim de dias, tal. Então, se fosse ver Jesus, ele não poderia ser um sacerdote porque Jesus não era levita. Se eu quero ofender a sua cultura gospel, agora, Jesus não era levita. Já pensou você falar isso para um cantor gospel? Jesus não era levita, ele poderia até ficar bravo com você, né? Ele era da tribo de Judá. O nosso Senhor era da tribo de Judá. Por quê? Porque ele era o rei. Então a palavra de Deus vem já com Pedro, vem lá em Apocalipse e fala assim que Deus nos fez reis e sacerdotes. Porque aí está o quê? A nossa vocação bivocacional, que eu poderia dizer assim. Ou seja, você ser rei e você ser sacerdote ao mesmo tempo. Isso não era possível muito, mas agora é possível. Porque nesse tempo agora da aliança da graça de Deus, todos nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, mas também nós fomos chamados para reinar em vida. Nós fomos chamados para dominar a terra, nós fomos chamados para governar o reino de Deus. A igreja também foi chamada para tomar o mercado. Olha só, peraí, você falou o mercado? Porque muitas pessoas, né, na verdade, acham que você ter dinheiro, que você ser empresário não é tão espiritual. Porque espiritual é eu estar nesse púlpito aqui, pregando a palavra de Deus, sendo um levita, entre aspas. Agora você já mudou sua concepção de levita. Isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual para muitos. Mas se foi Deus que deu a sua empresa, se foi Deus que deu o desejo, o coração de você ter um comércio, será que não é espiritual também ser um empresário? Será que Deus não precisa também? Porque todo sacerdote é mantido por reis, não é verdade? Os reis são aqueles que mantêm o sacerdote. Mas o problema da igreja do nosso tempo é que os pastores querem formar uma geração de sacerdote apenas. Olha só, eu congregava com uma pastora, aí ela falava assim, olha, todo mundo tem que vir aqui 6 horas da manhã, tá orando. Nós temos culto de terça, quinta, quarta, sábado, domingo. Aí tinha alguns irmãos que eram empresários e falaram assim, pastora, não pode, não tem como. Nós temos uma empresa para correr. E ela falou assim, não, você tem que estar aqui. Não, mas eu estou viajando. Ele falou assim, eu estou lá na China, eu estou lá comprando granito no Brasil, num outro país. E ela falou assim, não, mas você tem que estar. Meu querido, você tem que entender que com cada pessoa, Deus tem um tratamento diferente. Então, se aquela pessoa foi chamada, se você foi chamado para ser um empresário, não tem nenhum problema disso, porque foi Deus que deu para você também, e é tão espiritual quanto ser também um sacerdote. Por quê? Porque é você que vai sustentar essa casa. Nós não queremos criar uma geração de ratos de igreja, não. Nós queremos ser uma igreja
aonde nós temos o poder do Evangelho de Jesus para ser igreja não apenas de domingo à noite, mas uma igreja também de segunda de manhã, de terça de manhã, de quarta de manhã, porque na nova aliança nós somos o templo de Deus. Isso é apenas um prédio. Graças a Deus, porque aqui nós congregamos. Mas quando fecha essa porta, quando apaga as luzes, deixa de ser igreja. Por quê? Porque na nova aliança o Espírito Santo mora dentro de nós. Amém. E esse é o sacerdócio de Melquisedeque que eu quero apresentar para você. O livro de Hebreus, ele gira em torno disso. Dessa força centrífuga, desse ser que tinha influência em todas as culturas da Mesopotâmia. Ninguém sabe explicar muito sobre esse ser, mas ele era grande. Por quê? Porque pai Abraão também entregou o seu dízimo, ele entregou as suas primícias a esse homem, e esse homem deu o quê? Pão e vinho. Então isso também deixa uma deixa para você que congrega em 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas. Meu querido, qual o problema de você congregar em 3, 4 igrejas? Eu vou explicar para você. O problema é que esse monte de igreja não faz parte do seu futuro. Você não pode tropeçar na igreja que você congrega. Você não pode casar com a primeira mulher, você não pode casar com o primeiro homem. Quantas pessoas, eu estava lá e quando eu vi, casei. Você não pode tropeçar na sua profissão, você tem que ser uma pessoa definida. E Deus nesse tempo vai usar pessoas que têm projeção do seu futuro, que têm uma visão além do seu tempo, para enxergar com visão de águia aquilo que Deus tem projetado para a igreja nos dias de hoje. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre o sacerdócio de Melquisedeque, eu estava escrevendo aqui, nós precisamos entender, meu querido, que as nossas igrejas hoje, eu vou falar para você, se o apóstolo Paulo estivesse vivo, eu não sei o que ele faria não, porque eu acho que ele, será que ele iria escrever outro em Colossenses? Será que ele iria, como no concílio lá de Jerusalém, resistir os apóstolos do seu tempo na cara, especificamente Pedro? Ele falou assim, olha Pedro, você é uma coisa quando você está com os judeus, mas quando você está com os gentios, você é outra pessoa. Paulo foi lá comprar uma briga, e esses dias atrás eu estava debatendo no Facebook com um pastor da igreja adventista do sétimo dia, só debatendo, não era uma discussão, e nós estávamos falando sobre lei e sobre graça. Aí ele falou assim para mim, ele falou assim, o problema das igrejas evangélicas é que vocês não guardam o sábado. Aí eu falei para você, e você? Não, eu guardo o sábado, e faz parte do mandamento. Se você quebrar o mandamento, você é culpado de todas. Mas aí eu falei assim, peraí. A lei começou com o povo de Israel. E eu perguntei assim, quantos dias que você trabalha? Aí ele falou assim, eu trabalho 5. Aí eu falei, pois tá errado, tem que trabalhar 6. Mas o 6º eu completo aí um pouco fazendo a obra de Deus. Eu falei, não. Tem que trabalhar os 6 e descansar no 7º. Aí eu falei para você, o povo da sua congregação, quase todo mundo da minha congregação não trabalha nem de sábado nem domingo. Falei, então você já não está guardando o 7º dia, porque a palavra sábado significa descanso. Então nós começamos a debater sobre lei e começamos a debater sobre graça. Mano, eu mostro para você, foi muito legal. E nós debatemos sobre esse assunto de lei e de graça. Aí eu falei para ele assim, quem é maior, Jesus ou sábado? Aí ele falou assim, Jesus é claro. Eu falei assim, pois é, Jesus é o Senhor do sábado, meu querido. Você fala mais do sábado do que de Jesus. Você fala mais da lei do que da graça. As pessoas estão mais presas no sacerdócio levítico, na lei de Moisés, do que na graça de Jesus. Porque Jesus, ele chega e ele fala assim, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tal entendimento. Novo mandamento vos dou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu estava falando sobre isso. Aí eu falei o seguinte, você sabe a diferença minha com você? Aí ele falou assim, você não guarda a lei. Eu falei assim, pois é, ninguém pode guardar a lei, meu querido, porque
Todos os homens que tentaram guardar a lei tropeçou, apenas Jesus cumpriu a lei. E quando Jesus cumpre a lei, Ele vem para trazer uma aliança de graça. Ele vem para trazer a vida neotestamentária. Ele vem para trazer o Zoe. Ele vem para trazer o sobrenatural de Deus. Aí eu falei assim, imagine Jesus, meu querido. Eu vou falar para você, a lei e a graça é mais ou menos o seguinte. Você está com um pneu que está gasto, um pneu careca que você viajou 30 mil milhas. Aí o seu pneu fura na Mass Pike. Seu pneu fura lá no túnel de Boston, lá no Callahan Tunnel. Você está sem drive license. A State Police encosta de você. Só que você tem um pneu novinho lá atrás. Aí você vai lá, você troca o seu pneu velho com o pneu novo. Aí eu faço uma pergunta para você. O que importa, meu querido, do pneu velho, se você já tem um pneu novo? O que importa eu guardar os ritos cerimoniais, todas essas coisas da lei levítica que nunca nenhum homem cumpriu? E ainda por cima, eles aumentaram, colocaram mais mandamentos ainda, colocaram mais leis ainda que os homens não puderam cumprir. E se você tem um pneu novo, se você tem a graça de Deus, meu querido, na graça de Deus, é possível sim você vencer o aguilhão do pecado, porque a palavra de Deus fala em Gálatas através de Paulo, que quando você está na lei do Espírito, quando você anda no Espírito, você triunfa sobre o pecado. Não tem jeito de você cumprir a lei, mas na aliança da graça, no Espírito Santo, no sacerdócio de Melquisedeque, que Jesus trouxe para nós, que foi uma aliança, que foi um pacto superior, que foi um pacto mais autêntico, que foi um pacto de maiores promessas. E nesse pacto, eu sou diferente e eu sou superior ao pacto antigo que Deus havia feito com Moisés. Meu Deus. Porque no Antigo Testamento, é mais ou menos assim, meu querido. Havia aquele jardim bonito e uma plaquinha assim, não pise na grama. Mas o Novo Testamento não tem essa placa, está dentro do teu coração. É o Espírito que fala, não pisa na grama. Ele fala dentro do seu coração. Na nova lei, no sacerdócio de Melquisedeque, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto de Deus, é enviado a nós. Então, meu querido, quantas pessoas... Eu fico vendo as igrejas, eu estava conversando com um sionista dessas igrejas. Aí ele falou assim, olha, pastor Roberto, eu vou te contar uma coisa. Ele achando todo espiritual. A minha igreja é baseada nas 7 festas de Israel. Aí eu falei assim, eu falei, pois é, nós temos a festa de tabernáculo, né? Aí eu falo assim, meu querido, se o apóstolo Paulo encontrasse você, meu filho, regaçava com você. O apóstolo Paulo escreve para Colossenses e falou assim, meu Deus do céu, vocês não conseguiram entender. Se você ler a carta aos Hebreus, que nós estávamos na escola dominical falando, quem foi que escreveu? Não sei quem foi que escreveu. Possivelmente o apóstolo Paulo, Apolo, outro apóstolo eloquente que conhecia a palavra de Deus. Mas a carta aos Hebreus era exatamente isso. As pessoas estavam saindo da graça de Deus. As pessoas estavam saindo da nova aliança e tentando voltar ao judaísmo. Aí o autor aos Hebreus apresenta essa figura de Melquisedeque. Ele fala assim, se vocês querem um caminho melhor, você tem que entender que veio Jesus de Nazaré, um homem que viveu entre nós, um homem que padeceu as das nossas fraquezas, que como nós foi tentado em tudo, mas ele venceu, e é por isso que ele pode ser sacerdote. Aleluia. Meu querido, todos nós precisamos de ser sacerdotes. Todos nós precisamos, talvez, de pastor, na sua mente, para você entender. Eu fico pensando, meu querido, quem já ouviu aquela frase assim, fala assim, olha, quando você for para a igreja, não olha para nenhum irmão não, olha para Jesus. Mas aonde que está Jesus aqui para a gente olhar? Aonde que está? Aonde que está Jesus? Jesus tem que estar dentro de nós, irmão. Alguém precisa ser sacerdote. Como pregarão? Como ouvirão se não há quem pregue? Meu Deus. Como pregarão se não forem enviados? E as pessoas ficam assim, mas olha para Jesus, meu querido, mas Jesus, aonde que está Jesus? Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós.
Porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem está na terra é você. Quem está na terra é esse pastor. Quem está na terra, quem está aqui em Summerville para falar do reino de Deus, são esses obreiros, são esses evangelistas. É você que tem que fazer, meu querido. É você que tem que contagiar isso. Se você não fizer, ninguém vai fazer aqui não. Meu Deus. O anjo não vai poder sair. Anjo pode pregar aqui na terra? Não? Pode ou não pode? Não. Ah, mas eu estava lá numa reunião de avivamento lá e houve visão de anjos. Aí o anjo prega. Não. O anjo, ele pode trazer uma mensagem para você. O anjo, ele pode entrar numa guerra espiritual. Mas é a igreja que precisa militar. É a igreja que precisa pregar o evangelho de Jesus. O anjo não vai pregar, não. A Bíblia fala assim que os anjos desejam pregar, mas não podem. Por quê? Porque Deus deu essa tarefa aos homens. Em segundo lugar, vamos falar sobre o Salmo 110. Vamos abrir no Salmo 110. Oh Deus. Você que ama a palavra de Deus, gosta de estudar a palavra de Deus. E eu vou estar falando um pouco sobre isso. Aleluia. Alguém pode, se alguém achou primeiro, pode ler o Salmo 110, versículo 1, por favor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por de escabelo dos teus pés. Amém. Então, Davi, mesmo antes de Jesus ter nascido, ele já consegue ter a revelação de um sacerdote. Aleluia. Ele falou assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Peraí, então tinha alguém lá à direita de Deus. Quando o povo começa a apertar Jesus, quem é você? Aí ele falou assim, eu? Falando de Davi? Davi fala de mim. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus citou esse mesmo Salmo 110. Sabe que quando perguntaram sobre a sua divindade, ele falou assim, olha só, você fala que você é o filho? Aonde que está escrito? Ele falou assim, Davi já falava, disse o Senhor ao meu Senhor. Por quê? Porque nós precisamos de intercessor. É isso que os homens precisam entender. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e nós estávamos falando sobre sacerdote, e ele é grego ortodoxo. Eu estava trabalhando na pizzaria, e Deus me levou lá no meio dos árabes, né? E eu amo essas coisas, né? Eu falo assim, eu gosto de pregar aonde Cristo ainda não foi nomeado. Eu não quero pregar nos Gideões, não, que tem um monte de crente, não. Eu quero pregar para aquele povo lá. E eu estava pregando para os gregos ortodoxos, lá na pizzaria. Eles nunca tinham ouvido essa linguagem. E eu também não sabia. E eles me explicaram assim, olha só, Roberto, lá no Egito, na cidade de Alexandria, eu não sabia. Ele falou assim, o apóstolo Marcos da Bíblia foi enviado para nós no Egito. Ele é egípcio. Aí ele falou assim, e Marcos começou a igreja ortodoxa. Aí ele contou assim, geração por geração. Eu descobri também que o grego ortodoxo tem outro papa. E eles têm uma espécie de Vaticano, lá em Alexandria, que é mais ou menos o que a igreja romana tem. E ele estava me explicando a tradição de grego ortodoxo. E nós falamos sobre muito assunto, e ele falou sobre morto. Ele falou assim, Deus é Deus dos vivos e Deus dos mortos. Então assim, nós podemos também orar a Deus, mas nós também podemos falar com São Pedro também, com Marcos, e ele pode também nos ajudar. Aí eu falei assim, não. Aí eu levei, o que você quer? Traz a sua Bíblia aqui em árabe. Aí ele trouxe a Bíblia, eu levei na 1 Timóteo capítulo 2. Aí eu mostrei para ele assim, olha, a Bíblia fala que só há um intercessor, a saber, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí ele falou assim, mas ele morreu também. Mas ele ressuscitou. Aleluia. Essa aqui é a diferença. É por isso que o nosso sacerdócio tem legalidade. É por isso que quando você fala em nome de Jesus, todo mundo espiritual respeita. Você tem respaldo no mundo espiritual dos anjos. A Bíblia fala assim, que quando você fala o nome de Jesus, tem que dobrar qualquer joelhos no céu, na terra e embaixo da terra. Por quê? Porque o nome de Jesus é aquele que foi lá embaixo. E a Bíblia fala assim que
Ele, lá em Apocalipse 1, ele fala assim: eis que fui morto e vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, Deus. Esse é o Jesus que fala Paulo em Efésios capítulo 4. Aquele que desceu lá, pregou aos espíritos em prisão. Lógico, o evangelho da justiça. Os espíritas querem distorcer esse texto. Eles querem dizer que ainda há uma salvação para aqueles que já partiram para essa vida. Não. Ele pregou para os espíritos em prisão. Ele pregou para aqueles anjos que estavam aprisionados, lá em Judas, versículo 6, que vão ser soltos ainda. Porque uma coisa você tem que entender. Uma coisa são anjos caídos e outras coisas são demônios. Presta atenção. Os anjos caídos, ele também tem corpo. Mas os demônios não. Aquele 1/3 que se rebelaram, eles não têm corpo. Por isso que o demônio tenta possuir o corpo do homem. Mas eu falo para você, você acha que esses demônios, que esses inimigos que nós batalhamos aqui são os piores? Não, existe seres aprisionados lá que vai ser solto ainda, que vão ser julgados ainda, que vão atormentar os homens ainda, diz Apocalipse. Em terceiro lugar, eu preciso entender que nós precisamos separar a revelação de Deus aos cristãos, entre gentios e pagãos, e entre também aos judeus. Como eu estava dizendo aqui, uma coisa é a aliança que Deus tem conosco, os gentios, e outra coisa é a aliança que Deus tem com os judeus. Presta atenção, quando os cristãos começaram a converter, quando o evangelho começou a ser pregado, o evangelho foi espalhando pela Ásia, pelo trabalho de Barnabé, pelo trabalho de Paulo. Então, a igreja de Jerusalém começou a enviar mestres, começou a enviar pessoas lá no meio para disseminar os ensinos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo falava assim, que se eles não comessem coisa sacrificada a ídolo, nem carne sufocada, tal, aquele texto lá, e eles já estariam fazendo parte da nova aliança, mas os fariseus e os cristãos judaizantes começaram a enviar pessoas para infiltrar dentro da igreja, para ensinar aqueles cristãos que estavam contaminando eles, que eles não poderiam ser salvos se eles não cumprissem todos os ritos da lei. É por isso que Paulo escreve Colossenses. É por isso que Paulo escreve Gálatas. É por isso que Paulo perde um tempão na sua carta aos Romanos, falando de lei e falando de graça. O sacerdócio de Melquisedeque, meu querido, é um sacerdócio tremendo que a igreja precisa entender. Porque existem muitas coisas no nosso meio que a igreja ainda não detém total revelação. Nós precisamos ter uma revelação. Nós precisamos de homens compromissados que estudam a palavra de Deus. E na minha vida, meu querido, eu tenho encontrado muitos poucos, mas Deus tem separado muitos homens de Deus. Muitas pessoas, meu querido, que estão preparados para responder. E eu digo uma coisa para você. O pastor aqui estava falando da escola dominical, eu estava pensando aqui, eu falei assim, eu não sei quantos membros tem nessa igreja, a primeira vez que eu vim aqui, eu não perguntei direito, mas eu vi que não havia muitas pessoas na escola bíblica dominical, e isso me preocupa, sabia? Porque eu acho que os cristãos, eu acredito que os cristãos têm que ser bem instruídos, e eu fico vendo as outras denominações e outros segmentos cristãos, como existem pessoas bem treinadas que são enviadas nas nossas casas às vezes para ensinar o ensino errado, e nós da igreja de Jesus, nós ficamos entre quatro paredes, orando assim, Deus, envia almas aqui nesse local, que não vai acontecer nada, é você que tem que fazer, é você que tem que sair daqui e pregar o evangelho de Jesus, é você que tem que sair mais cedo, meu querido, da sua casa e buscar alguém para ir para a igreja. Me mandaram um vídeo esses dias no WhatsApp, aqui essa semana, e mostra um grupo jovem, talvez você pode ter recebido também esse vídeo, né? Que foram evangelizar um andarilho na rua. Alguém pegou esse vídeo, né? Sim.
Alguém pegou, né? E quando eles foram falar, porque eles acharam assim que o Andarino não sabia nada, meu querido, o Andarino pregou para eles, eles passaram uma vergonha. E pior que o que ele falou é verdade, mesmo meio bêbado, mesmo lá, ele estava preparado. Aí eu fico vendo assim, olha só, como às vezes, meu querido, nós não estamos preparados para realizar. E Deus, Ele tem chamado tantas pessoas. Eu vou falar para você, eu abri um trabalho na internet, eu queria pregar para multidões, né? Sempre quis pregar para multidões. Só que, parece, né? Deus não dá asa à cobra, né? Por eu querer pregar a multidão, Deus só me chama para pregar a igrejas, às vezes, que está começando, de 50. Raramente eu prego para a igreja de mais de 100 aqui, né? Eu fico assim, Deus está me provando mesmo, né? Sou doido para pregar para a multidão, né? E Deus só me envia, né, em lugares extremamente difíceis. E eu estava assim, eu sempre viajava, pregando em igrejas. Eu era itinerante, meu apóstolo me enviava para pregar em outras igrejas do nosso ministério. E então, eu estava conversando com um irmão um dia, e ele viu eu chegando cansado numa viagem lá de Nova York. Ele falou assim, Roberto, você está cansado hoje? Ele estava trabalhando comigo, ele falou assim, por quê? Porque eu estava viajando, eu cheguei 4 da manhã em casa de Nova York, e tô cansado, acordei 7 horas para trabalhar. Ele falou assim, cara, você tem que dar um jeito. Se tivesse um jeito de você pregar o evangelho e todo mundo ouvisse. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração claramente, falou assim, você precisa usar a internet. Isso foi em 2009, 2010. E eu falei assim, internet? Eu falei assim, porque quando Deus falou comigo, eu falei assim, pois é. Aí eu comecei a abrir um canal no YouTube. Abri um canal no YouTube. E eu gravava um vídeo de 10 minutos. 10 minutinhos só. Fazia um tipo um devocional. E soltava lá no YouTube. No começo não tinha ninguém que assistia. Aí eu fui indo. E aos poucos um foi falando pro outro. Foi compartilhando com o outro. Foi compartilhando com o outro. Hoje, em 2016, o meu canal recebe acesso de quase 100 países. Quase 100 países. Eu só estive em corpo em 3 países. Que é o Brasil, Estados Unidos e Cidade del Leste no Paraguai, né? Não vou falar o que eu fui fazer lá, né? Fazer umas comprinhas lá. Meu pai mora lá perto, lá, 1h30 de lá. Eu também. Assiste Chateaubriand. 3 países. Meu pai está. Chateaubriand, né? Meu pai mora lá, né? Então, eu fui lá. Aí eu fiquei perguntando assim, meu Deus, se eu fosse viajar 100 países para pregar o Evangelho de Jesus, já pensou o tanto de dinheiro que eu ia gastar? Já pensou o tanto de tempo que eu iria perder? Mas hoje, a tecnologia está trabalhando a nosso favor. Eu estava vendo hoje o Facebook, ele colocou uma ferramenta no Facebook agora, vídeo ao vivo. Então, o cantor, o pregador, ele está ao vivo, uma pessoa segura o Facebook, lá uma multidão vê. O meu amigo, o pastor Adilson de Atlanta, ele trouxe o pastor Cirilo na sua igreja, domingo retrasado. E o pastor Cirilo ligou o Facebook, e ele fazia a noite de adoração lá em Atlanta. Você sabe quantas pessoas tinha no templo? 50 pessoas. Você sabe quantas pessoas assistiram aquele culto? 35 mil pessoas pelo Facebook do pastor Cirilo. Meu Deus. Meu querido, a tecnologia está trabalhando a nosso favor hoje. A internet é uma ferramenta poderosa. Eu não consegui enxergar isso, até que Deus falou assim, não, você tem que levar a sério isso. Aí eu fui conseguindo muito seguidor, abri também uma rádio online também. Cansado dessas porcarias de rádio aí que só tem comercial, evangelho puro, tem pouco. Leite, o verdadeiro leite espiritual para crescer para a salvação, o leite não adulterado tem pouco. Eu fico vendo às vezes na rádio, lá um pregador lá estava pregando numa rádio lá em Framingham. Aí ele falou assim, agora, porque ele fazia os quadros, ele falou assim, e agora a palavra de Deus, oferecimento da boutique. Eu falei, que é isso, cara? Você está ficando doido, cara? Você bebeu, você está doido, cara? Eu vou internar você. Eu vou enviar você para o Mental Health Department.
Porque a palavra de Deus ela é poderosa por si própria. Só precisa ser pregada. E eu falava assim, eu quero que a palavra de Deus flua e não tenha nenhum comercial. Aí eu fui lá, criei uma rádio chamada Rádio Metanoia. A pessoa ouvia do seu celular, só pregação e louvor 24 horas. Você não gosta de pregação, não acessa esse canal. Tem muitas coisas mais interessantes. Mas se você gosta da palavra de Deus, vai lá. 24 horas, louvor e palavra de Deus. Porque as pessoas estão com sede da palavra de Deus em toda parte. Eu recebo quase mensagens eletrônicas de pelo menos quase 100 países. Moldova, Nova Zelândia. Existe brasileiros lá, não existe igreja que eu sei. Não existe ninguém que prega a palavra lá, mas hoje é possível. E eu falo uma coisa, meu querido, começa a fazer algo. Começa a usar o seu Facebook não para ostentação, mas para a glória de Deus. Quando alguém está cantando aqui, louvando, você pega um vídeo de 1 minuto, de 30 segundos, manda para uma pessoa e fala assim, ó, vem para a igreja que dá tempo ainda, meu querido, vem para... Deus está operando aqui, está tremendo aqui. Usa a arma que você tem para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Aleluia. Deus. Como diz, Jesus falou àquela igreja, eu sei que você tem poucas forças, mas você não negou o meu nome. E eu falava assim, olha, eu não tenho dinheiro para eu pagar um programa na Univision, mas o que eu posso fazer, eu faço. Talvez o seu WhatsApp possa ser interrompido de mandar aquelas mensagens necessárias. E você começa a enviar um versículo da Bíblia lá para algum amigo seu, alguém que não conhece a Jesus, faz uma lista de pessoas, manda lá uma vez por semana um versículo da Bíblia para aquela pessoa. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque. Isso é você ser um sacerdote de verdade, é você falar de Jesus para as pessoas, meu querido, porque nós precisamos levar esse evangelho às nações, usando todas as armas possíveis. Deus. Em quarto lugar, penúltimo antes de eu encerrar esse meu sermão, essa ordem, ela quebra a cultura nossa de consagração. Conforme eu estava dizendo, Melquisedeque não podia, talvez ele não era presbítero, ele não teve ninguém da família dele que era da linhagem evangélica, que era um pastor evangélico, que era mais... Melquisedeque, ele tinha um chamado de Deus. Nós precisamos ter a cultura do reino. Porque dentro da nossa igreja evangélica, as pessoas estão sempre buscando uma consagração maior. Não é verdade? Começa obreiro, diácono, evangelista, presbítero. Quem disse que você ser diácono, que você ser um servidor é menor do que você ser um pastor? Não. Se fôssemos ver, muitos dos diáconos de hoje não poderiam ser diáconos da Bíblia, meu querido. Os diáconos da Bíblia, eles eram homens cheios de sabedoria, tinham boa reputação. Olha só, tinha diácono da Bíblia, tipo Felipe, assim, que ele fazia até translado de corpo, ele parecia num lugar assim. Só que os diáconos nossos manejam esse tipo de nível espiritual de unção. Você conhece algum diácono aqui que estava num lugar aqui e foi transladado em corpo a outro lugar? Esse que eram os diáconos do Novo Testamento. Estevão, aquele que foi apedrejado, você leu lá em Atos dos Apóstolos, ele era um diácono também. Eu vou dizer para você, eu tenho um pastor amigo meu, o nome dele é Moabel, e ele falou assim, olha pastor Roberto, sabe qual é o problema da igreja aqui dos Estados Unidos? Nós temos muitas consagrações, muita consagração para pouco diploma. Ninguém faz mais, as pessoas hoje... Não tem nada, existem pessoas que é autodidata, eu respeito isso. Mas as pessoas estão estudando cada vez menos e sendo consagrados cada vez mais. Meu Deus. É como se fosse o festival da extravagância de consagração em certas convenções do ministério. Ah, esse aqui é diácono, olha só, pastor, 200, fala assim, meu Deus, se consagrar 300 pastores resolvesse o problema do reino, estaria uma bênção, porque aqui tem mais pastor do que ovelha, não é verdade? Quantos pastores que tem aqui? Meu Deus. Mas, e o evangelho de Jesus? E o impacto do evangelho na nossa sociedade? E um monte de programas de rádio que nós temos? E um pouquinho de evangelho que tem naquilo lá? Meu Deus. Um pouquinho do leite espiritual, que Pedro fala que é o leite, que é o puro leite não falsificado,
para que vocês possam crescer para a salvação. Na cultura de Melquisedeque, na cultura do reino de Deus, você não precisa estar preso mais a uma consagração. Se o pastor me ungir aqui, me consagrar, aí eu vou começar a evangelizar. Mas eu não vou evangelizar porque eu não fui consagrado evangelista ainda. Quem falou que só evangelista tem que evangelizar? Meu Deus. Todos os discípulos, meu querido, são chamados para evangelizar, para falar das boas novas. E em quinto lugar, e por último, Deus ele nos chama nessa nova aliança para sermos sacerdotes. Vamos lá abrir em Apocalipse 1, versículo 5, para encerrar. Eu quero orar com você, passar a palavra ao pastor. Oh, meu Deus. Espero que Deus tenha falado com você. Outra hora nós vamos vir aqui falar com mais tempo. É a primeira vez aqui. Espero que o pastor me chame de volta. Aqueles pregadores itinerantes. Tinha um pregador amigo meu que ele ia pregar numa igreja e falava assim: olha, meu querido, a mensagem é tão comprida, vai dar 2 horas. Eu posso continuar no domingo que vem? Aí o pastor ficava assim: fazer o quê, né? Perguntava no meio da igreja. Mas como é a minha primeira vez aqui, eu vou falar pouco tempo aqui. Vou deixar um bom cartão de visita para o pastor. Eu não sou apóstolo Paulo, né? Eu não consigo pregar por 5 horas, 6 horas, né? Mas eu não sou como o meu apóstolo que faleceu. O meu apóstolo pregava 3, 4 horas. O auditório ficava assim, todo assim, parado olhando ele. Assim. Talvez você pode pegar algum áudio dele, Franco Maximiliano. Tem muitos vídeos dele de pregação, ele deixou muito material para nós. Partiu cedo, né? Ele tinha esse dom, ele prendia a atenção do povo 4 horas, né? Mas aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, isso eu também reparto com você. Vamos lá então, Apocalipse 1, versículo 5. Vamos ficar de pé. Oh, meu Deus. Eu quero chamar alguém que seja músico aqui para tocar alguma coisa, ou para cantar. Pode ser essa irmã aqui também, que alguém solta um playback. Ela escolhe um hino que desejar e eu quero estar orando. Diz assim, Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Versículo 6 também. Feche sua Bíblia, feche seus olhos nesse momento. Oh, Deus. Meu querido, eu quero orar com você. Eu tenho certeza que quando eu prego, o Espírito Santo trouxe para você essa revelação do sacerdócio de Melquisedeque. Você não é um membro, como diz. A igreja de Jesus não pode ter membro, porque membro é coisa de clube. A igreja de Jesus precisa ter discípulo. Discípulo é aquela pessoa que é instruída. É aquela pessoa que sabe falar do Evangelho de Jesus. Feche os seus olhos e vamos adorar a Deus com esse hino. Enquanto isso, coloque as mãos no seu coração, enquanto essa irmã louva, e vamos orar. Para tudo, para todos, através de um silêncio, na expressão do sentimento, Ele surpreende a nós com seus modos de agir, dando o perdão àquele que o seu filho com uma lança feriu, nos deu direito à vida, levando à morte o filho amado, das mulheres estéril para a luz. Uma samaritana amar Jesus levou Josué a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vinha me surpreender. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Diz apenas começou. Exaltados são seus pensamentos para nós. Deus nos surpreende
24 horas, Ele nos surpreende. Nos deu direito à vida, levando a nosso filho amado, faz mulher estéril dar à luz. Uma samaritana amar Jesus, regozoso é a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vive nos surpreender. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou. Em saudades são seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador. Todo dia 24 horas Ele nos surpreende. Ele mora no mais alto céu, em um segundo atende um fiel. Seu olhar percorre o mundo inteiro, antes de tudo nos amou primeiro. Tem nas mãos o livro da resposta, é o único que dá vitória, muda toda uma trajetória, pra surpreender um certo seu. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou. Insoltáveis são seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador. Todo dia 24 horas Ele nos surpreende. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos estar orando nesse momento, meu querido. Na nova aliança, Deus está levantando uma nação inteira de sacerdotes, uma nação inteira de reis. Pessoas que irão governar em vida, pessoas que irão tomar o mercado, pessoas que irão dominar essa terra, levando a palavra de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós falamos, Senhor, da sua palavra, Senhor, nessa noite. Nós ensinamos a sua palavra, Senhor. E eu abençoo, Senhor, esse povo, Senhor. Eu abençoo, Senhor, essa congregação do Ministério de Riverside, Senhor. Pai, que em cada alma, Senhor, que em cada coração, Senhor, esteja um discípulo de Cristo. Senhor, continue. Esteja, Senhor, uma pessoa apaixonada, Senhor, de todo o coração, de todo o corpo, alma e entendimento, Senhor, a levar, Senhor, a palavra de Deus aos confins da terra. Espírito Santo da aliança, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, e que essa palavra frutifique durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Muito obrigado, pastor Osiel de Paula, né? Meu sobrenome também é de Paula Souza também, né? E o meu nome do meio é parecido com o dele. E o pastor Daniel também, que nos fez o convite, né? Eu conheci ele no pastor Silvino,